Salve, salve família! Professor Breno Vinhas na área, diretamente aqui dos Estudos IBV para mais um vídeo sobre essa nova prova para capatazia do órgão aqui do Porto de Santos. E a pergunta que não quer calar agora, né, que a gente mais recebe aqui no canal do YouTube, é pessoal que fica interagindo com a gente na caixinha de pergunta lá no Instagram, mandando no WhatsApp, e-mail toda hora e agora? Será que ainda dá tempo? Porque o edital já foi publicado, né? Então é o seguinte, ó, reta final para a prova, a gente precisa ser mais inteligente e estratégico do que nunca e parar de perder tempo. Ou seja, dá tempo? Sim, se você parar de perder tempo e fizer as coisas certas, tá? Então é por isso que eu tracei aqui nesse vídeo o que você precisa fazer da forma correta, todo um planejamento já estruturado para você poder aplicar no seu dia a dia de estudo. Ó. Então vem comigo, sem mais delongas, daquele jeitão que você já está acostumado aqui no IBV, sem mimimi, sem rodeio, direto ao ponto, na medida que você precisa para ser aprovado. Ó. Alguns passos, tracei aqui basicamente, tracei 7 passos para você seguir, concluir o seu estudo e atingir a sua nomeação. Primeira coisa, antes de mais nada, parece ser bobo, chovendo molhado, mas eu tenho que falar isso aqui para você, porque muita gente fica fazendo muita pergunta. É claro que o nosso trabalho aqui é desmistificar muita coisa, falar e responder tudo quanto é tipo de dúvida. Mas é imprescindível que o candidato faça, aqui ó, primeiro ponto, a leitura de todo o edital. Porque lá no edital, o edital, como a gente diz, né, é a regra do jogo. É a lei do edital, é a lei da prova, é a lei desse processo seletivo. Então é lá que você tem todas as respostas quanto a requisitos. A gente já sabe que homem pode fazer, mulher pode fazer, não tem limite de idade, não exige CNH, não exige curso, experiência na área portuária, mas é bom que você se intere ao edital como um todo, veja como é que funciona a prova objetiva, o TAF, né, o teste de aptidão física, a prova como um todo, e eu vou traçar muita coisa aqui para você. Então, o passo mais importante que a gente tem que dar é agora, tá? Para você traçar o teu planejamento estratégico de estudo e parar com isso de planejamento e montar um planejamento, tá? Então, primeiro você tem que identificar aquelas matérias todas lá constantes do edital. Breno, é óbvio, eu sei disso. Mas sabe o que acontece? Eu trabalho com provas, processos seletivos e concursos há mais de uma década, são há quase 15 anos. E, caso você ainda não sabe, o IBV é a escola com mais aprovados do Brasil em todos os últimos processos seletivos do órgão do Brasil inteiro, tá? Foi assim em Santos, nas 2 últimas provas do órgão de Santos, de Pernambuco, do Rio de Janeiro. E sabe o que acontece? Muita gente quando faz a prova no domingo e depois começa a dar um feedback ou outro, até gente que é de fora, não é aqui do IBV, vem e chama a gente aqui para tirar alguma dúvida, instrução, vê tanto aluno aprovado e fala, pô, o que eu fiz de errado? Porque o cara chega e fala assim para mim, pô, Breno, eu fiz tudo, sabe? Eu vi todas as videoaulas, eu baixei todos os PDFs, eu fiz questão, eu fiz simulado. Beleza, meu irmão, você fez tudo que está todo mundo fazendo. Você está fazendo igual a todo mundo. Então, se você fizer o que está todo mundo fazendo, você vai ter o mesmo resultado que está todo mundo tendo. É isso que você quer? Olha para o teu redor. Olha o resultado que todas as pessoas estão tendo. Então, se você está copiando a conduta, né, da prática das outras pessoas, você vai ter o mesmo resultado que elas. Então, você acha que não está todo mundo fazendo isso aí? Todo mundo está fazendo o mínimo. Está vendo todas as aulas, nos PDFs, fazendo questão, treinando e tudo mais. Você precisa ter um diferencial. O que você está fazendo? Seja sincero, o que você está fazendo de diferente que faz jus, que faz você merecer essa aprovação? Algo diferente. Pô, Breno, agora que você está falando, parando para pensar, eu estava aqui planejando ver as videoaulas do IBV, PDF, fazer tudo. Beleza. Isso não basta, acredita, confia em mim, por conta desse terceiro passo. Você tem que identificar as matérias para priorizar as matérias. Porque é aqui que você vai destoar da manada. É aqui que você vai arrancar aqueles pontos extras que vai fazer diferença, você vai suprir os déficits que você tem, aquelas matérias que você não vai tão bem, você vai conseguindo alavancar os seus estudos. Como? Aplicando a técnica PRD. Vem aqui comigo, ó, deixa eu adiantar um pouquinho, depois eu volto o slide. Aqui é um trecho do edital onde a gente tem as matérias, quantidade de questões e peso por cada matéria. Porque aqui eu disse aqui nesse slide, ó, você precisa obrigatoriamente adotar e aplicar nos seus estudos a técnica PRD, que a gente aplica aqui para os alunos de IBV. Breno, o que é a técnica PRD? Peso, recorrência e dificuldade. Porque pensa comigo, se por exemplo você do outro lado, Breno, eu sou melhor em língua portuguesa do que eu sou matemática. Tudo bem. Então, por exemplo, eu tenho 1 hora livre de estudo por dia, Breno. Então eu devo colocar 30 minutos de língua portuguesa e 30 minutos de matemática? É evidente que não. Porque pensa comigo, você está estudando a mesma quantidade de tempo para a matéria que você é bom e para a matéria que você é ruim. Sabe, você vai estar se esforçando, mas você não vai sair no lugar.
Porque a galera se esforça, mas por que o resultado nem sempre vem? Porque não é um esforço inteligente. Você está patinando no gelo, você não sai do lugar. Então você tem que dar mais PRD, peso, recorrência e dificuldade, mais tempo e energia para essas matérias que você tem mais dificuldade. Se você tem 1 hora de estudo por dia e você melhora em língua portuguesa do que matemática, você tem que estudar menos português e mais matemática. Percebe? É isso que eu vou te ajudar a estruturar. Porque você vai para o edital, você percebe que nem todas as matérias valem o mesmo na prova. Olha aqui comigo aqui embaixo, aqui, ó, esse quadrozinho que eu extraí do edital. Você tem lá, por exemplo, ó, língua portuguesa, matemática, inglês, informática, cada uma com 10 questões, mas valendo 1,5 ponto. Cada questão vale 1,5, vale 1,5 ponto. Só que você vem aqui para baixo, a gente tem esses 2 bloquinhos aqui de noções legislativas, de legislação portuária, e conhecimento específico sobre capatazia e aquelas 4 normas regulamentadoras, cada questão vale 2 pontos. Então veja, perceba, vale mais, cada questão aqui acertada vale mais do que a outra ali do outro bloco. Então, por óbvio, você tem que estudar de forma inteligente, aplicando a técnica PRD. Na hora de, e eu vou fazer isso aqui contigo, ó, vamos montar um cronograma aqui, na hora de montar o teu cronograma de estudo, um planejamento estratégico de estudo, você tem que ter o mínimo de noção disso aqui. Então você coloca lá, para estudar o tripé, PRD, mais tempo e mais energia para aquelas matérias que têm mais peso, tem peso 2, PRD, peso. Recorrência, o que é recorrência? São aqueles temas que têm mais incidência em prova, que é o que a gente faz aqui no IBV para os nossos alunos. A gente, obviamente, dá 100% de conteúdo de todo o edital, a gente mata o edital de cabo a rabo, mas a gente dá muito mais energia, a gente foca muito mais, a gente dá enfoque, a gente fala para os alunos enquanto a gente está dando aula, ó, se liga aqui, porque esse artigo tem uma probabilidade gigantesca de cair na tua prova, então é assim que você tem que fazer um estudo inteligente, direcionado e intencional. PRD, estuda mais aquilo que tem mais peso, mais recorrência em concurso público e D, dificuldade. As matérias que você tem mais dificuldade. Então, bora aqui comigo, juntos, traçar um planejamento estratégico de estudo? Ó, eu não aconselho, como eu coloquei aqui para vocês, estudar mais de 3 matérias por dia. Não é aconselhável. O ideal é estudar 2 matérias por dia, tá? Depois eu falo do passo 6 e do passo 7. Por quê? Se você estudar 3 matérias por dia, a não ser que você tenha aí 8 horas de estudo por dia, aí beleza, tudo bem, mete o louco mesmo, né? Reta final para a prova. Agora, Breno, eu tenho 1, 2 horas livre de estudo por dia, então não dá para você estudar em 2 horas 3 matérias, porque você não vai estar absorvendo, entendendo nada de nada, não é verdade? Então, lidando com a realidade da população brasileira, a gente não tem muito tempo livre. Coloca 2 matérias por dia. E não coloca, tenta evitar colocar 2 matérias que são mais difíceis para você no mesmo dia. Breno, para mim a maior dificuldade é conhecimento lá específico de capatazia, NR, as normas regulamentadoras. É uma coisa meio nova para mim, mas eu não acho difícil de pegar. Beleza. Agora, matemática e inglês, que talvez eu nunca vi. Então, se você vai ter muita dificuldade com essas 2 matérias, não coloca no mesmo dia essas 2 matérias. Se você tem muita dificuldade em língua portuguesa e matemática, não estude essas 2 no mesmo dia, porque você vai fritar muito a tua cabeça e não vai absorver aquilo que precisa. Então, divide. Por exemplo, segunda-feira, vou começar estudando português e legislação portuária. Põe lei aqui. Maravilhoso, maravilhoso. Terça-feira, aí eu tenho um problema com português e matemática, eu jogo matemática para cá. Eu jogo matemática para cá e, por exemplo, o específico, conhecimento específico para cá. Na quarta-feira, eu venho com, por exemplo, inglês e o estudo de informática. Percebe? Aí você tem que ir vendo onde é que você vai encontrar mais dificuldade nas matérias para dobrar, colocar elas a mais aqui nos seus estudos. Por exemplo, Breno, eu vou ter muita dificuldade com matemática. Português não é um desafio tão grande para mim. A gente precisa estudar matemática de novo, mais de uma vez por semana, estudar e rever. E lá embaixo, você já coloca alguma outra matéria que você já tem eventualmente visto, mas também precisa repetir. Porque o edital é língua portuguesa, matemática, informática, inglês, conhecimento específico e legislação. Então aqui agora a gente vai ter que fazer matéria repetida para atenuar o declínio da retenção de memória. E eu falo melhor disso para você já, né? Porque a gente esquece das coisas com o passar do tempo. Não adianta ver uma vez só, você tem que repetir.
tá? Bater na tecla mais de uma vez. Então, por exemplo, coloca lá agora, legislação, põe lei. Aqui eu estudei português e legislação, aqui deu aquela variadazinha, matemática e legislação. Agora você vem com, por exemplo, inglês. Breno, eu vou ter muita dificuldade em inglês. Quase nunca vi isso muito na vida. Coloca inglês aqui de novo. E uma outra matéria que você perceba que você tem que ver novamente. Breno, informática também para mim é um grande desafio. Então coloca informática aqui de novo, percebe? E quando você for para sábados e domingos, aqui eu presumo que sejam os dias que você tem um pouquinho mais de tempo livre. Né? A galera, em regra, trabalha mais de segunda a sexta, sábado talvez meio período, e em regra, sábados e domingos a gente tem um pouquinho mais de folga. Então aqui, se for o teu caso, Breno, aqui, sábados, domingo, final de semana, eu tenho mais tempo livre. Aí você tem a possibilidade aqui, a autorização de estudar, por exemplo, 3 matérias, se é o caso. Então aqui você dá aquela apertada para dar aquele gás final, porque pô, a gente está falando de reta final para a prova, né? Então tem que fazer a mais. Faz. Tira a força de onde você nunca tirou, faz o que você nunca fez, para você ter o que você nunca teve, que vai dar certo. Confia, porque uma hora essa conta fecha. E tô aqui no sábado, sabadão, você pega 3 matérias, se for o caso. E aquelas matérias que você com certeza sabe que vai ter mais dificuldade. Fala, Breno, eu vou ter muita dificuldade com matemática. Sempre tive, desde que eu nasci. Matemática nunca entrou na minha cabeça. Eu vou ter muita dificuldade com inglês. Eu preciso fazer esse troço entrar na minha cabeça. Por mais que inglês, essa prova não vai cobrar que você saiba inglês. Você não vai aprender inglês em 2 meses. É o que a gente faz aqui para os nossos alunos de IBV. A gente sempre crava aquilo que vai cair na prova, porque a gente só dá aquilo que vai cair na prova. E, por exemplo, coloque outra matéria. Fala, pô, sabadão eu também tenho dificuldade, como por exemplo, a informática. Eu tenho dificuldade com conhecimento específico. Põe específico de novo aqui. E vai para o domingo, é a mesma coisa, não se iluda quanto a isso. Se você tem tempo mais livre, faz acontecer. Cria tempo para criar oportunidades. Breno, eu preciso dar mais um louco aqui, meter o louco no conhecimento específico. Bota ele de novo ali. Eu preciso um pouquinho mais de informática, que eu ainda não entendo muito bem essas coisas, como é que funciona. E eu preciso melhorar a língua portuguesa. Coloca lá português ali para você de novo. Então, basicamente, é assim que você estuda. Não é de forma aleatória. E você pensa aqui comigo. Isso aqui é inadmissível. Por isso que eu falei para a gente parar aqui no primeiro slide, com esse negócio de planejamento. Tá? Parar de se iludir, de se enganar com a vida, fingir que a gente faz uma coisa, sendo que a gente não está fazendo de verdade com toda a força, de forma intencional. É montar um planejamento. Precisa montar esse planejamento se você quer ser aprovado. Porque não dá para estudar de forma intuitiva, do jeito que você acha que é. Essas provas não aceitam achismo. Essa prova não vai levar desaforo para casa, ela não vai aceitar amadorismo. Por exemplo, você não pode acordar numa segunda-feira e pensar: será que eu vou estudar hoje, hein? Ou será que hoje é dia de eu estudar informática? Hoje ou é melhor estudar as normas regulamentadoras? Meu irmão, isso é inadmissível. Por quê? Todo esse tempo que você perde, essa energia que você gasta pensando, o que eu faço? Qual matéria que eu vou pôr em dia hoje? Isso é excelente para quem é procrastinador. Sabe aquela pessoa que enrola? Porque esse tempo todo que você gasta pensando, gastando tempo e gastando energia, é motivo a mais, é obstáculo a mais para você estudar. Agora imagina, quando você tem prontinho um planejamento estratégico de estudo, de forma inteligente, de forma objetiva, ordenada, o que é você fazer? Segunda a segunda, você não tem que parar e pensar, ficar inventando desculpa. Mas em que será que eu estudo hoje? Não, você nem dá tempo para desculpa e isso otimiza os teus estudos, tá? Então é imprescindível. E aquilo que eu falei para vocês, a repetição é a chave para a aprovação. Não se engane quanto a isso. Você tem que ver e rever as matérias porque a gente esquece das coisas com o passar do tempo. Então não adianta, por exemplo, você ler a lei 12.815 uma vez só, que é a famosa lei dos potes, e achar que tá bom para a prova. Porque no dia da prova você vai ter esquecido 90% desse conteúdo, porque a gente esquece das coisas com o passar do tempo. É o declínio da retenção de memória. A gente perde as coisas com o passar do tempo. Como é que a gente atenua, achata essa curva de esquecimento? Revendo. Fazendo mais de uma vez a mesma coisa. Então é a repetição, tá? Não é o gênio, não é inteligente, o cara fora da curva. É o aluno do fundão que tem consciência, principalmente das limitações que ele tem, mas ele reconhece e ele fala: eu não posso falhar.
Eu tenho que ver e rever todos os dias. Esse cara que cria esse nível de consciência, gera essa maturidade, ele não vai falhar, ele não vai faltar porque ele sabe. Se ele começar a falhar no meio do processo, vai virar uma bola de neve, ele vai acumular um monte de coisa que está atrasada e, meu irmão, não vai rolar. Então você tem que ter essa honestidade intelectual. Fala, esse é o desafio, essas são as matérias onde eu encontro mais dificuldade, deixa eu traçar um planejamento estratégico de estudo porque eu não tenho desculpa, tá? É imprescindível, voltando para cá, que a gente adote o estudo ativo e passivo, tá? Bruno, o que é o estudo ativo? O que é o estudo passivo? Vamos lá, por partes. Tratando-se de uma prova nesse livro, você não pode estudar nem só de forma ativa e nem somente de forma passiva. Você tem que unir os dois. O que é o estudo? Vamos por passivo. Estudo passivo, vou falar dele aqui primeiro, ó. É quando você está recebendo a informação. Tá? Então, estudar de forma passiva, por exemplo, é quando você está assistindo uma videoaula do professor lá do IBV. Esse vídeo aqui que você está assistindo. Você está adquirindo conhecimento e informação de forma passiva. Então, quando você vê uma videoaula, você lê uma apostila, lê em PDF, tudo isso é estudo de forma passiva. É bom? Sim, é obrigatório. Só que não basta para você passar nessa prova. Você tem que estudar também de forma ativa. Passivo, mas estudo ativo. Breno, o que é o estudo ativo? É quando você age. É quando você age, mas colocando a mão na massa. Sabe o que é estudo ativo? Enquanto você está assistindo a videoaula do professor, tá lá, professor Júlio Lussix, dando aula lá de fórmulas, do triângulo, área do triângulo, como é que é para calcular a base vezes a altura dividido por 2. Enquanto o professor está falando, você tem o teu material. Né? Aqui no IBV a gente dá material, suporte completo para o aluno. Então ele tem a apostila também, vai rabiscando enquanto o professor fala. Desenha. Como é que o professor falou? Pausa o vídeo. Aí desenha lá o triângulo, a base vezes a altura dividido por 2, vai falando, vai desenhando, você ativa a memória de longo prazo, que é isso que é necessário para você ser aprovado nessa prova. Quando você aplica o estudo ativo. Então, quando você está assistindo uma videoaula e você soma com o estudo ativo, meu irmão, potencializa os teus estudos de uma forma incrível, tá? Escrever, fazer questões, fazer simulado, tudo isso é estudo ativo. Então, mescle o estudo ativo mais o estudo passivo para dar certo. E treine por muitas questões. Breno, quantas questões? A maior quantidade de questões que você conseguir fazer por dia, tá? Não tem um mínimo, não tem um máximo, não sei o seu dia a dia, como é que você se comporta no dia a dia, com a tua carga horária livre de estudo por dia, mas é imprescindível, acredite em mim, tá? É imprescindível que você, além de tudo, de assistir videoaulas, de ler PDF, que você faça treine por muitas questões, tá? Você está indo fazer uma prova que para um capataz vinculado a um operador portuário aqui no Porto de Santos, numa BTP, numa Santos Brasil, a gente está falando de um vinculado que recebe uma remuneração líquida até de um pouco mais de R$7.000, tá? Então não é brincadeira um troço desse, tá todo mundo querendo um troço desse aqui no Brasil. Então não vai aceitar amadorismo um tipo de prova dessa, tá? Cuidado com tudo isso que eu passei aqui para você. E óbvio, se você quer encurtar o caminho, fazer uma diferença nessa prova, eu te falei, você tem que fazer uma coisa diferente para conquistar um resultado diferente. Se cerque, tenha acesso dos melhores materiais mais completos e atualizados do país. Porque é isso que vai deixar a concorrência desleal, tá? Para quem faz o mínimo bem feito e de forma certa, essa prova pode até parecer um bicho de 7 cabeças para vocês, mas isso que eu estou trazendo de novo para mostrar que dá sim, que é possível, mesmo você aí que está do outro lado, não tem estudado, tem 10, tem 15, tem 20 anos que eu não estudo, Breno. Será que ainda dá para mim? Estou vendo essas matérias aqui, é evidente, dá, você tem que tirar isso da tua cabeça, tá? Isso aqui é tudo prova social de alunos do IBV, para você ter consciência do que eu estou falando é real, para você internalizar, você tem que mentalizar isso, tá? Ó, Rodrigão falando que a última vez em sala de aula dele, aluno IBV, foi em 1998, passou dentro da vagas na última prova do órgão aqui no Porto de Santos. Dudu do futevôlei, nosso aluno, 18 anos fora da escola. Ele aqui, ó, tem foto dele, depois eu mostro para vocês. Diegão, 23 anos morando, 23 anos longe dos livros, 21 morando fora do país. Ele estava no Canadá, morando no Canadá, veio aqui, foi aprovado, trouxe presente pra gente, tirou foto, tem foto dele aqui. Olha aqui esse cara. Gustavo Henrique, eu era quase que um semi-analfabeto quando eu entrei no IBV. Então são pessoas que com 1 mês e meio, 2 meses de estudo, toparam o projeto Desafio, vieram para cá e hoje estão ganhando o salário de um engenheiro. Era frentista de posto de gasolina, o cara que rodava aplicativo, Uber, iFood, vendedor de shopping, eletricista, tudo gente de tudo quanto é tipo.
que tem uma vida normal, um trabalho, tem que pegar busão, acordar cedo, não tem muito tempo livre, tem que cuidar de casa também, do trabalho da mulher, do papagaio, do cachorro, do vizinho, de tudo, bicho, de tudo. Mas fizeram o que precisava ser feito. Eu não estou falando de configurações avançadas, de estudo, método mirabolante, nada disso. É o simples bem feito todos os dias, nada vence isso, tá? E essa galera aqui, isso aqui é uma foto, e eu reafirmo o compromisso disso aqui, dessa foto, eu já falei e vou falar de novo, tá? Isso aqui foi em Santos. Na última prova do Porto de Santos, o IBV foi a escola com mais aprovados do Brasil, a gente não só preparou a galera para a prova objetiva, tá? E eu vou fazer isso de novo, ó, escuta isso. Eu vou fazer isso de novo. Foi um evento aqui, ó, foi um evento que a gente fez aqui em Santos, presencial em Santos, de graça, de preparação para o TAF, para os nossos alunos arrebentarem. Não é à toa que a gente foi a escola com mais aprovados do Brasil, não é? Reafirmo esse compromisso, tá? Para vocês, de novo, nessa prova da capatazia, a gente vai fazer um evento presencial em Santos de preparação para o TAF para a galera, tá? E eles fizeram a mesma coisa, todos eles fizeram a mesma coisa, simplesmente todos eles aplicaram o método do IBV para essa prova. Todos eles, que vocês estão vendo esses depoimentos, a gente que estava mais de 20 anos sem estudar, todos eles fizeram a mesma coisa. Só para você ter ideia, né? Muita gente na internet fala muita coisa, mas na internet qualquer um fala, né? Quero ver provar nome e sobrenome. O IBV, na última prova do OAG no Porto Santos para estiva, a gente teve 307 alunos aprovados para o TAF. Para vocês terem ideia da diferença, a escola em segundo lugar no Brasil não chegou a ter nem 50 aprovados. E Santos recentemente teve uma prova para capatazia, só que para outro sindicato, né? Agora a prova da capatazia da Sintraporte. Recentemente teve uma prova da capatazia em Santos para o Sindogesp, que é outro sindicato vinculado aqui da capatazia. E não só a gente foi a escola com mais aprovados do Brasil, como o Piero, nosso aluno, foi o primeiro colocado nessa prova. Então, a gente sabe muito bem do que a gente está falando, não existe nenhuma outra escola no Brasil que tenha colocado tanta gente dentro do órgão, dos órgãos do Brasil inteiro, igual a IBV, porque a gente está lá, viciado em aprovar aluno, tá? E é claro que a gente vai ser a escola com mais aprovados do Brasil mais uma vez, porque a gente está fazendo a maior cobertura do Brasil para essa nova prova do órgão. Então, eu preciso te apresentar aqui o passaporte para aprovação do IBV, para essa nova prova do órgão de Santos, tá? É um verdadeiro passaporte, porque tem tudo, absolutamente tudo que você precisa. É por isso que eu disse no começo do vídeo que os melhores materiais deixam a concorrência desleal. Porque aquilo que a gente faz para o aluno IBV deixa a concorrência desleal, porque a gente dá um arsenal para o nosso aluno para a prova. Então, você que entrar agora na jornada do IBV Online, você vai ter acesso imediato à nossa plataforma completamente imersiva lá, padrão Netflix, para você assistir cada aula lá como se fosse um episódio de uma maratona. Não é uma simples aula, é tudo ordenado, com uma sequência lógica. Só que, além de aulas gravadas na plataforma, você vai ter acesso a aulas ao vivo, tá? Aulas ao vivo de 100% do edital, atualizada, pós-edital, tudo completo. Isso se chama neuroplasticidade, porque potencializa a aprendizagem, ativa a memória de longo prazo, porque nas aulas ao vivo você vai poder, de qualquer canto do país, assistir e interagir em tempo real com o teu professor, tá? Isso aí é surreal, você só encontra aqui no IBV. Aulas gravadas das matérias, aulas ao vivo, 100% do digital completo atualizado, a apostila em PDF de todas as matérias, atualização semanal do curso, questão e simulado para treinar e afiar o machado para a prova e o nosso famoso suporte online completo da família IBV para você tirar toda e qualquer dúvida que você tiver, tá? Então, por isso, é absolutamente impossível você competir contra o aluno IBV e é por isso que a gente é a escola com mais aprovados do Brasil, porque com esse arsenal para a prova não tem jeito, né? É o método que toda essa galera que vocês estão vendo aqui, todos eles utilizaram para serem aprovados, tá? E aqui chegamos no valor do investimento, que por mais que seja o melhor e maior método validado no Brasil, é o método mais acessível e democrático do Brasil, tá? Então, de 897, a gente está fazendo agora, para você que está assistindo esse vídeo, ou por R$ 299 à vista, ou só por R$ 30,92 por mês. Você parcela isso em até 12, R$ 30 por mês praticamente, você não paga uma pizza por isso, para estar investindo no estudo que vai te dar uma remuneração de até mais de R$ 7.000 por mês. E ó, não é R$ 30 por mês por uma coisa só daqui não, tá? Porque a gente poderia muito bem fatiar e vender cada uma coisa aqui isolada para a galera, porque cada coisa aqui tem um preço. Só as aulas gravadas costumam ser R$ 297. Aulas ao vivo, elas custam um pouco mais, cerca de 397, a apostila tem um custo. Mas não, esse é o método do IBV. Por isso que ele é tão validado e é o maior do Brasil. Porque a gente não fatia nada, entrega um pouquinho para um, é o combo, é o completo para você ter acesso a esse arsenal para a prova. Tudo isso, tá? Só por R$
de 30,92. Para você ser o próximo aluno IBV, tá vindo aqui, ó, esse vídeo de inspiração, dando depoimento para a gente postar, para inspirar outras pessoas, falar que a tua vida foi transformada por meio dos seus estudos, né? Porque é isso, né? O maior ato de rebeldia contra o sistema, contra o Estado, contra a pobreza é a informação, é o conhecimento. Então, quando você passar, você com certeza vai inspirar muita gente e eu conto com isso, tá? Então, você vai ser o próximo aluno IBV a tá mandando esse depoimento aqui. Então, ó, Breno, como é que faz para eu ter acesso a esse arsenal para prova, o passaporte para aprovação do órgão no Porto de Santos? Aqui embaixo na descrição desse vídeo você tem 2 links, tá? Tem um para se você quiser ainda conversar com alguém. Pô, Breno, pera lá, gostei do negócio aí, mas eu ainda quero conversar, eu gosto de conversar com as pessoas antes de comprar qualquer coisa, né? Tá certo, eu sou assim também, antes de investir meu dinheiro, eu gosto de conversar com as pessoas. Tem um link lá para você clicar e ser redirecionado automaticamente para o nosso WhatsApp, que o nosso time está lá de plantão, para te falar melhor dessa prova, alguma dúvida que você ainda tenha e da nossa jornada online. Não, Breno, eu não quero perder tempo porque eu não tenho tempo a perder, eu já quero entrar logo nessa jornada. Tem um outro link aqui também, tem 2 links, lembra que eu te falei? Um para o WhatsApp e tem um outro que é para o nosso checkout direto, que você clica, já vai para lá e já entra para ontem para começar a maratonar, porque eu falei, né? Edital publicado, reta final para a prova, a gente tem que ser mais inteligente, estratégico do que nunca e parar de perder tempo. Então, clica no link que for melhor para você, chama o nosso time que eu estou lá do outro lado da jornada esperando você rumo à aprovação.